Fala, minha galerinha, beleza? Olha só, hoje eu estou aqui para poder ensinar para vocês algumas características, né, que o Warren Buffett procura nas empresas, tá? Vocês aí já devem ter lido alguns livros, né, do Warren Buffett, provavelmente, mas eu quero mostrar para vocês aqui na prática como isso funciona, tá bom? Então, mas antes de a gente começar, queria pedir para vocês deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo com amigos que gostam de investimento e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do Escola da Fortuna, tá bom? Bom, então vamos lá. O Warren Buffett, ele gosta de empresas que têm baixa necessidade de investimento de capital. O que significa isso, Roberto? Significa o seguinte, que a empresa consegue crescer sem muito investimento, né? Então, são empresas você tem as empresas de baixa necessidade de capital e empresas de capital intensivo. Quando você ouvir essa palavra em algum lugar, empresas de capital intensivo, significa aquelas empresas que têm que ter uma estrutura física gigantesca para funcionar, né? Então você bota aí Vale do Rio Doce, por exemplo, Petrobras, né? PetroRio, que eu estou com a tela dela aberta aqui, já vou mostrar para vocês por que eu peguei a PetroRio aqui. Então, todas as empresas, imaginam o tanto de estrutura física, né, que essas empresas têm. Enquanto isso, você tem aí, hoje em dia empresas de tecnologia, por exemplo, que pegam ali uma salinha de um escritório, bota alguns computadores, né, mão de obra intelectual, e ali vocês conseguem ali fazer, às vezes, até milhões, né, de reais ou de dólares com um pequeno escritório, né? Então, são empresas de baixa necessidade de capital, enquanto essas empresas de petróleo, empresas tradicionais, commodities, né? Alguns tipos de indústria exige muita necessidade de capital para poder aí, o negócio crescer, tá? Então, vamos lá. Como que você verifica isso? Estou aqui no site fundamentei.com, né, que mostra algumas informações que eu preciso, né? Eu não usei o site Fundamentos porque não tem esse tipo de informação que eu preciso. Então está aqui a PetroRio, é uma empresa de necessidade de capital intensivo, né? E aí você tem aqui o seguinte, ó, eu não sei se vocês já ouviram falar em Capital Expenditure ou CAPEX, tá aqui, ó. O que significa isso? São basicamente despesas de capital, né? Então são investimentos que a empresa fez no negócio basicamente, né, para poder fazer o negócio crescer. Basicamente, em poucas palavras, é isso que significaria o CAPEX, tá bom? E aí, se você for ver aqui, ó, aqui tem um histórico, né, desde 2016, inclusive a PetroRio foi uma empresa que cresceu bastante, né, desde 2016. Você vê pela receita aqui, né, receita líquida, ó, saiu de 400, depois foi para 500, 800, 1000, 1 bi 600, 1 bi e 500, né, receita líquida aqui. E aí o lucro líquido também veio acompanhando, ou seja, os últimos anos foram anos bons para a PetroRio, né? Só que esse crescimento vem em cima de uma necessidade muito grande de capital, né? Então, se você for olhar aqui, ó, tirando esse primeiro ano aqui que ela teve um lucro de 400 desculpa, teve um lucro de 242 e um capex de 74, todos os outros anos, se você for comparar o lucro líquido com o capex, você vai ver que foi igual o lucro líquido ou mais do que o lucro líquido, né? Então, ó, ela teve 50 de lucro líquido aqui, 130 de capex, 205 de lucro, quase 200 de capex, 842 de lucro, 1 bi 700 de capex, 600 e pouco, 900 e pouco. Ou seja, no geral, essa empresa ela está se você fizer uma relação do CAPEX com o lucro líquido, é 100% ou mais, tá? Mas, obviamente, que isso aqui, podemos dizer que foi um bom investimento, pelo menos nesse período aqui. Esse capital foi bem empregado, porque a empresa conseguiu crescer de forma consistente, né? É aí que você consegue enxergar que se esse investimento ele valeu a pena ou não, tá? Mas tem empresas que ainda assim conseguem crescer sem precisar desse tanto de capex aqui. Então sempre você pode fazer essa relação. Ah, Roberto, quero saber se essa empresa é de capital intensivo ou não. Beleza, então pega o capex da empresa e divide pelo lucro líquido.
O que significa o seguinte, para cada real de lucro líquido que a empresa tem, quanto que ela tem que gastar com CAPEX? Mais ou menos essa é a ideia, tá bom? Outra, aí eu posso pegar, por exemplo, aqui a Sanepar, por exemplo, né? Vamos pegar a Sanepar. A Sanepar também é outra empresa que é totalmente diferente da PetroRio, né? Porque ela é uma empresa que está num setor bastante de resultados regulares, né? Não é PetroRio que baixa o preço do petróleo, a empresa vai sofrer. Não, Sanepar é uma empresa de alta previsibilidade em fluxo de caixa, por causa do negócio dela, né? E se você for ver, ela também precisa de muito CAPEX, né? Ó, o lucro líquido 600 e pouco, CAPEX 701, 686, 700, 800 e pouco, 975, ou seja, o CAPEX está sempre acima do lucro líquido. Então, é outra empresa que precisa de muito capital para poder continuar se desenvolvendo, né? Claro que é importante também que vocês façam essa conexão com a questão da taxa de crescimento da empresa. É importante isso também, né? Às vezes você está pegando ali uma empresa, vamos supor, uma, uma mesma empresa de saneamento, por exemplo. Você tem uma empresa de saneamento além da Sanepar que você está avaliando. Às vezes você vê que a outra empresa, vamos supor Copasa, né? Não sei como que está a questão da Copasa, mas vamos supor que a Copasa ela também tenha a mesma taxa de CAPEX, ou seja, 100%, vamos supor, né? Para cada real de lucro líquido, ela gasta um de CAPEX. Daria uma taxa de 100%. Só que a taxa de crescimento da Copasa é menor do que da Sanepar. E aí você começa a fechar o quebra-cabeça, fechar os pontos, né? Ali você vê, pô, beleza, a empresa tem a mesma taxa de investimento, digamos assim, mas a Sanepar está apresentando resultados mais consistentes, está conseguindo crescer um pouco mais, né? Ou seja, talvez ali o capital empregado pela Sanepar está sendo melhor do que um trabalho mais bem feito do que a Copasa. E aí, obviamente, que isso também vai acabar refletindo nos indicadores de rentabilidade, no ROI, né, no retorno do seu patrimônio líquido, no ROIC, que é o retorno do seu capital investido, e por aí vai, tá? Então, sempre tenta fazer a conexão desses números aqui com outros números, para ver se as coisas encaixam bem, e aí você consegue ter uma visão 360 graus daquela coisa, né? Não pega só um número isolado e chega a alguma conclusão, tá? Vamos pegar aqui a Ambev, por exemplo, né? A Ambev já é outra história. Apesar de ser indústria, é uma indústria que não exige muito investimento. E aí, se você. Ó, o CAPEX ele é gigantesco. Caraca, 4 bilhões de CAPEX, 5 bilhões de CAPEX, beleza. Isso é o valor absoluto. Você não pode olhar as coisas sobre a perspectiva absoluta, você tem que olhar sobre a perspectiva relativa. O que significa isso? Comparar com alguma outra métrica. E aí, quando você pega o lucro líquido que a Ambev tem, por exemplo, ó, 13 bilhões em 2016 de lucro, ela teve apenas 4 bi de CAPEX, ou seja, é um terço aí, né, 30%, enquanto as outras duas que a gente viu até agora, a PetroRio e a Sanepar, que tinha 100% ou mais dessa relação CAPEX lucro líquido, aqui essa relação já caiu para casa dos 30%, né? 3 bi, né, de CAPEX aqui em 2017, sendo que ela teve 7 bi e pouco de lucro e por aí vai, né? Não teve nenhum, acho que esse ano aqui acho que foi o único que passou um pouco de 50%, ó. 7 bi 700 de CAPEX e ela teve 9 bi e pouco de lucro, tá? Claro que, como eu falei mais uma vez, né, você não pode olhar esse número isoladamente, porque a Ambev é uma empresa também que cresce muito pouco. Se ela cresce muito pouco, ela praticamente não faz muito investimento, né? Mas, de qualquer forma, está demonstrando aqui, né, que é uma empresa de baixo capital, de baixa necessidade de capital, tá? Vamos olhar aqui, então, outro indicador que você pode olhar, além desse aqui, para chegar à conclusão se uma empresa é de baixa necessidade de capital ou de capital intensivo. Você faz o seguinte, ó, eu já deixei na página correta aqui, você vai na parte de ativos e passivos da empresa. Aí tem uma parte dentro do ativo não circulante. O que é o ativo não circulante? Todo aquele ativo que
digamos, vai estar presente, né, dentro da empresa, participando ali do, como é que eu posso dizer? Vai tá dentro, vai passar 365 dias, aqueles ativos ali ainda vão estar fazendo parte, né, do balanço patrimonial da empresa. É isso que significa quando é não circulante. Toda vez que é não circulante, é o que ultrapassa de 360, uma visão além do 365 dias, né? Além da visão de um ano. E tudo que está no ativo circulante ou no passivo circulante é a visão máxima de 365 dias. Então, por isso que, por exemplo, o dinheiro que está em caixa da empresa, né, entra no ativo circulante, tá vendo? Caixa equivalente de caixa, aplicações financeiras, tudo isso aqui são ativos que são bastante líquidos e que provavelmente talvez nem vão mais fazer parte, né, desse componente aqui. Esse caixa equivalente de caixa vai girar no negócio ao longo desses 365 dias. Então, é mais ou menos essa visão, né? Então, quando você está falando de ativo imobilizado, por exemplo, todo o maquinário que a Ambev tem, as plantas de fabricação, os armazéns, né? Tudo isso é uma coisa estática no tempo, digamos assim, né? São propriedades estáticas no tempo ali. E a não ser que a Ambev se desfaça daquilo dali, daqui a um ano, né? Aquilo ali vai continuar existindo, vai continuar estar no mesmo lugar, né? E aí você tem o ativo imobilizado, né? Como falei com vocês, que representa essa estrutura física da Ambev, digamos assim, todo esse investimento em CAPEX que foi feito ao longo do tempo, está aqui basicamente representado aqui no imobilizado ou no intangível também, dependendo do que for, né? E aí você pega esse imobilizado e divide pelo ativo total, né? Então você tem aqui 22,5 bi de imobilizado, sendo que o ativo total da companhia é 100 bilhões, 101 bilhões. Ou seja, você tem aproximadamente 20 e poucos por cento de representatividade. O ativo imobilizado representa cerca de 22, 23% do ativo total, tá bom? Isso é uma outra forma de você enxergar se a empresa precisa, tem muita necessidade de capital ou não, tá? E aí, se a gente pega de novo a PetroRio, que a gente já tinha feito o cálculo lá pela outra métrica e viu que tinha muita necessidade de capital, você vai perceber também aqui que é um valor bem mais elevado do que a Ambev, né? Você pega aqui botar aqui a calculadora aqui, rapidinho. Você pega aqui, por exemplo, vamos pegar o imobilizado dela, vou nem botar a parte de intangível, só imobilizado mesmo, 2,6, né? 2.600, dividido aí por quase 4 bilhões, né? Praticamente 4 bilhões aqui não, desculpa, a total do ativo, o total do ativo está aqui embaixo, ó. É quase 5,5 bi, certo? De ativo total, quase 5,5 bi, dividido por 5,5 vai dar 47%, né? Então, ou seja, é o dobro da relação lá da Ambev. Na Ambev a gente achou uma relação de aproximadamente 22, aqui na PetroRio a gente achou uma relação de 47. Então, de todo o ativo que a PetroRio tem, metade desse ativo total está jogado dentro da parte de ativo imobilizado, ou seja, a estrutura física, né, ali basicamente a estrutura física, né, que a PetroRio tem para poder produzir, né, nos seus campos de petróleo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas aí. Até a próxima. Valeu!